A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos voltar a falar sobre Icabod ou Ebenezer. E para voltar a falar sobre este assunto, vamos fazer a leitura lá no livro de 1 Samuel 4, 21 e 22, que diz o seguinte: Mas chamou o menino Icabod, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu esposo e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Em 1 Samuel capítulo 7, 12 diz o seguinte: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Depois de falarmos na nossa última conversa sobre o que provoca o Icabod, ou seja, a perda da glória de Deus, é preciso falar também que a glória de Deus não se retira de um dia para o outro. E muitos de nós achamos que por isso Deus está aprovando a nossa conduta. E esse é o engano de muita gente. Deus não retira a sua glória de um dia para o outro. E por que Deus faz assim? Neste momento, precisamos entender os atributos de Deus. Ele é bondoso, amoroso, longânimo, misericordioso, cheio de compaixão. E o último atributo de Deus é justiça. E por ser último, ele é o último a entrar em ação, a justiça, quando erramos. Se fosse o primeiro a entrar em ação, não tinha mais crente na face da terra. Se Deus usasse a justiça para os nossos erros nos dias de hoje, não existiriam mais crentes. Agora, o interessante é que quando agimos corretamente, este atributo, a justiça, é o primeiro atributo que entra em ação em nossas vidas. Esse Deus é incrível. Para nos abençoar, o primeiro atributo que Deus usa é a sua justiça. Fazemos certo, Deus abençoa. Somos obedientes, Deus manifesta o seu perdão e amor. Agora, para nos corrigir, o último atributo que ele usa é a justiça. Queridos, nesses tempos em que a igreja vive através de Cristo, vemos a manifestação da graça, da bondade, do amor, das misericórdias, da compaixão de Deus pelas nossas vidas. E por isso, muitos dizem, vou continuar agindo da mesma forma, não vou mudar e nem corrigir. Deus está me aprovando. Ele é bom, mas ele é também justiça. E em algum momento, o último atributo vai chegar. Lembram-se da história de Sansão? Fez coisas que não eram corretas com relação ao seu chamado de nazereato. E por isso ele foi punido, porque chegou a justiça sobre a sua vida. O mesmo aconteceu com a glória de Deus, quando essa esteve junto ao povo de Israel, lá no deserto. A glória de Deus esteve sobre eles todo o tempo, na travessia do mar, na coluna de nuvem de dia e de noite, na água que vertia da rocha, através do maná, das cordonizas que vinham sobre o povo para alimentá-los. Suas sandálias e os seus vestidos não estragavam. A glória de Deus esteve sobre eles por 40 anos, mas a justiça chegou. Por último, pereceram todos no deserto. Aquela geração não entrou na terra prometida. Amados, Deus tem avisado há muito tempo o seu povo. Deus mandou um profeta também falar com Eli. Deus, antes de tirar o Icabod, a glória, ele avisa, a glória de Deus, quando é retirada, é fruto das nossas decisões e das nossas ações. Deus tinha feito um concerto perpétuo com a casa de Eli, mas a justiça chegou e disse Deus, honrarei os que me honram e desprezarei o que me desprezarem. Mas as ações e as decisões da sua casa não honraram o concerto com Deus. Isso provocou o Icabod, a perda da glória.
fomos levantados como igreja nesses dias, não para nos adaptarmos ao mundo, mas para fazermos a diferença. Não adianta o ambiente em que você vive, se estamos em Cristo, nova criatura somos, e temos que viver em obediência e em verdade. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, 26, diz o seguinte: Samuel ia crescendo e fazia-se agradar para o Senhor, assim para com os homens. Seu ambiente era terrível, mas ele permanecia nos propósitos de Deus. E é o que Deus espera de nós, que somos a igreja do Senhor nesses dias. Deus espera que a sua igreja continue a cada dia a crescer na graça e no conhecimento e viva a palavra de Deus abundantemente. Fomos chamados para sermos luz no mundo e glorificar a Deus com as nossas atitudes. Aleluia. O resultado do Icabô, ou seja, a perda da glória, veio por causa deles, porque eles não conheciam o Senhor, eram filhos de Belial, tomavam para si o que pertenciam a Deus, não andavam no temor de Deus, além de pecarem, faziam com que os outros também pecassem por causa da falta do seu testemunho. Isso tudo teve como resultado Icabô, a perda da glória do Senhor, e isso acarreta consequências terríveis. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz o seguinte: porém diz Deus, o Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam perante mim perpetuamente, porém, longe de mim tal coisa, pois aqueles que me honrarem eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. O resultado do Icabô fica mencionado nesse contexto e continua 1 Samuel capítulo 2, verso 31, dizendo que desprezar a Deus é o resultado do Icabô, retirada do poder, da perda da bênção, da autoridade espiritual, uma abreviação da vida, do tempo da vida. No verso 32 fala da perda da bênção, no 33 fala sobre problemas emocionais que são acarretados por causa do Icabô. No verso 33, os ideais não são atingidos. No verso 35, a bênção nossa é dada para outra. E no verso 26, mudança de posição diante de Deus. O resultado do Icabô é terrível. Em 1 Samuel capítulo 11, 4, verso 11 e 22, mostra morte física, morte espiritual, e o resultado é a retirada da glória de Deus. Por isso hoje Deus fala ao seu povo para escolhermos não o Icabô como resultado das nossas vidas como igreja, e sim Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora fica uma pergunta: como viver o Ebenezer de Deus nesses dias? Vamos entender quais devem ser as nossas atitudes como igreja para que o Ebenezer aconteça hoje no nosso meio. A presença de Deus, o favor de Deus. No livro de 1 Samuel capítulo 7, verso 3 diz o seguinte: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, o Ebenezer acontece quando tivermos em nossos corações a conversão verdadeira. No texto de 1 Samuel, ainda capítulo 7, continua nos falando: tirai dentre vós os deuses estranhos. Ou seja, o Ebenezer acontece quando o nosso coração for somente um altar ao Deus vivo. O seu coração não pode ter outros deuses. Tudo que está no teu coração que não seja de Deus, precisamos tirar. Gostar de alguma coisa, tudo bem. Fazer destas coisas deuses estranhos, isso não pode.
que que altar está no teu coração. O altar no teu coração é com relação ao teu emprego, é com relação a ídolos deste mundo ou tantas outras coisas. Tirai tudo isso do vosso coração. E em terceiro lugar diz também o texto de 1 Samuel capítulo 7, preparai o vosso coração ao Senhor, ou seja, a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos sentimentos devem estar voltados para Deus, ou seja, o Ebenezer vai acontecer quando temos uma vida consagrada a Deus, servir a Deus em primeiro lugar. Ele quer ser o primeiro, e aí o Ebenezer acontece. E no verso 6 continua nos ensinando: e congregaram em Mispá, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram perante o Senhor, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Queridos, o texto aqui está nos ensinando: o Ebenezer acontece se o Ebenezer só não acontece em nossas vidas quando não reconhecemos os nossos pecados, quando não reconhecemos os nossos erros. Portanto, se reconhecermos e deixarmos, o Ebenezer vai acontecer no meio da igreja hoje. E também lá no livro de 1 Samuel capítulo 7 e 8 continua ensinando quando o Ebenezer acontece. Diz o texto: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Se a igreja hoje quer mesmo o Ebenezer, ela deve estar clamando a Deus a todo instante, jejuando e orando. Tem misericórdia de nós, Senhor. É isso que a igreja tem que clamar nestes dias. Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 7 e 9, continua nos ensinando: então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro ao Senhor. Se hoje queremos como igreja o Ebenezer, temos que pagar o preço. Tem sacrifício. Lá no livro de Romanos capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No livro de Tito, capítulo 2, verso 11, também está escrito: a graça de Deus se há manifestada, ensinando-vos que, renunciando às cobiças, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A igreja precisa aprender a renunciar o que o mundo tem oferecido. Isso não é fácil para nenhum de nós, sem o qual, meus irmãos, o Ebenezer não virá nesses dias. A igreja precisa alcançar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Diz a Bíblia: segui a paz e a santificação. E neste momento, quanto mais a igreja buscar a santificação, mais o Ebenezer acontecerá no meio da igreja. Continua a Bíblia ensinando a igreja, dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí Ebenezer vai acontecer. Esta é a verdade do Evangelho de Cristo. Se queremos como igreja a presença de Deus no nosso meio hoje, precisamos pagar o preço, renunciar e viver com Cristo e em Cristo. Aleluias! Como resultado do Ebenezer, ensina ainda a Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 7, verso 3, vos livrará das mãos dos filisteus. Deus livra o povo de Deus. Vem o livramento para o povo de Deus. Não importa o tamanho, a força, nem o poder dos inimigos, Deus nos livrará. O Ebenezer traz para o povo livramento. Nos versos 9 deste mesmo capítulo fala: clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. O resultado do Ebenezer para o povo
para o povo vão ser as respostas do Senhor. Deus vai ouvir o nosso clamor, não na hora em que muitas vezes queremos, mas as respostas de Deus virão para o povo de Deus, o povo que clama. Aleluia, glória a Deus. A igreja não pode esmorecer e nem desanimar. Deus responde sim às nossas orações. Em 2 Samuel capítulo 7, verso 10, continua ensinando: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para pelejarem contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. Não tem saída para aqueles que se levantam contra o povo de Deus, quando estes estão nos princípios estabelecidos por Deus, na sua bendita palavra. O Ebenezer vai acontecer. Deus manifesta o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus sobre o seu povo. Continua dizendo o verso 10 e 14, Deus os aterrou, os filisteus, diante do povo de Israel. No verso 13 diz assim: os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias. Como resultado, o Ebenezer, a vitória é certa, é completa para o povo de Deus. No verso 14 ainda diz: e as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas para Israel. O Ebenezer, como resultado, traz a restituição de tudo para o povo de Deus. Na segunda parte do verso 14 diz ainda que houve paz entre Israel e os amorreus. Ainda haverá um tempo de paz para a igreja desfrutar as bênçãos de Deus aqui na terra. Aleluia! Finalizando a nossa conversa hoje, escuta o que o Espírito fala ao seu coração. No Icabô estamos sozinhos e estaremos tristes. No Ebenezer o Senhor estará conosco e teremos alegria. No Icabô temos dificuldades, no Ebenezer temos prosperidade. No Icabô a glória de Deus se vai, no Ebenezer a glória de Deus se manifesta. No Icabô tem morte, no Ebenezer tem vida. No Icabô tem maldição e no Ebenezer tem bênção. No Icabô tem derrota, no Ebenezer tem vitória, vitória. O que então a igreja, como igreja hoje, eu e você escolhemos? Escolha Ebenezer, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, ajuda a sua igreja a escolher corretamente, mesmo diante de todas as diversidades em que vivemos, a escolhermos Ebenezer ao invés de Icabô. Afasta da tua igreja o que provoca o Icabô, a perda da glória, e manifeste a cada dia a tua presença maravilhosa no meio do teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida.